Olá, meninos. Muito bom dia a vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos começar mais uma aula de Química? Vamos trabalhar hoje com a aula de número 43. Nessa aula de número 43, nós vamos trabalhar com os lipídios. Você lembra que segunda-feira a gente estava falando sobre aminoácidos e proteínas? Aminoácido é a unidade básica que dá origem à proteína. Agora a gente vai trabalhar com os lipídios. Aí os lipídios são aquelas partes apolares, oleosas, gordurosas, que a gente conhece, que são de vitais importância para a gente, no nosso organismo, no processo metabólico também. É claro que pode causar transtornos quando em excesso. Bom, quando a gente falar sobre lipídio, se você for comparar os três macronutrientes, aí os carboidratos são hidratos de carbono. Eles são ricos em carbono, hidrogênio e oxigênio. Proteína também são macromoléculas, né? As proteínas são macromoléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Agora, se você pegar o glicerídeo, né? Pegar os lipídios de um modo geral, os lipídios são ricos em carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas como são moléculas muito grandes e participam de diversos processos metabólicos do nosso organismo, você pode encontrar nesses lipídios, você pode encontrar enxofre, você pode encontrar fósforo, você pode encontrar outros elementos que você não vê normalmente em carboidrato ou até mesmo em proteína. Então, quando você fala de lipídios, eles são formados essencialmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele pode existir na forma de oleosidade, na forma de óleo, ou então na forma de gordura sólida, mais pastosa, mais serosa. A principal característica desses compostos lipídios é exatamente a capacidade deles serem insolúveis em compostos polares. Então, são compostos que dificilmente conseguem se dissolver em solventes polares. Então, eles não são muito solúveis em água. Logo, para você poder extrair esse composto lipídico, essa gordura de algum ponto, você vai precisar de utilizar solventes apolares em laboratório. Então, você pode usar qualquer solvente para solvente orgânico, qualquer solvente que seja solvente para substâncias apolares. Então, você tem praticamente três classes biológicas que a gente vai definir lipídio. Então, nós temos os lipídios de reserva, nós temos lipídios estruturais e nós temos aqueles lipídios que são biologicamente ativos, são aqueles sinalizadores, são os cofatores, são os pigmentos. E aí, cofatores são aquelas substâncias que podem participar assim, de algum processo metabólico, com um certo fator secundário. Mas vamos ver o que são os lipídios de reserva, vamos ver o que são os lipídios estruturais, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas classes biológicas que são importantes para a gente. De cara, o que seria um lipídio de reserva? Aí, quando você fala lipídio de reserva, acaba que também é um lipídio de armazenamento de energia para a gente. Então, os lipídios de reserva, eles são derivados de ácidos graxos. O que é um ácido graxo? A gente define ácido graxo como sendo todo ácido carboxílico de cadeia longa. E aí, como eles são fontes de energia para a gente, para ele poder gerar energia para você, ele vai ter que sofrer oxidação. Então, se ele tem que sofrer oxidação para gerar energia, ele deve ser armazenado na sua forma mais reduzida possível. Então, você tem ácidos graxos com grandes quantidades de carbonos nas suas espécies mais reduzidas. Para quê? Para quando participar de processo metabólico, sofrer oxidação, gerando grande quantidade de energia para a gente, para você poder utilizar essa energia para o dia a dia. Então, ácido graxo define como sendo ácido carboxílico, essencialmente de cadeia longa. Então, aqui eu coloquei para você, ó, de 4 a 32 átomos de carbono. A gente lembra, quando trabalha com propriedades físicas dos compostos orgânicos, que toda vez que você pega um ácido carboxílico, quando você pega qualquer composto orgânico de um modo geral, com exceção de hidrocarboneto, que essencialmente é caracterizado como substância apolar, se você pegar as demais funções orgânicas, quanto menor a cadeia, maior a tendência a ser um composto polar. Agora, se você vai aumentando o tamanho da cadeia, quanto maior o tamanho da cadeia, maior a tendência desse composto se tornar uma substância apolar. Como os lipídios, eles são formados por cadeias de ácidos graxos, cadeias longas, esses lipídios classicamente se comportam como substâncias apolares. E eles podem ter em suas cadeias, esses lipídios, eles podem ter cadeias carbônicas, mesmo que longas, podem ter cadeias carbônicas saturadas e podem ter cadeias carbônicas insaturadas. Em que isso vai afetar? Os lipídios que tiverem cadeias carbônicas saturadas, eles tendem a ser compostos grandes. Como são cadeias grandes, são cadeias que apresentam altas temperaturas de fusão. Então, os lipídios que têm cadeias carbônicas longas e saturadas aparecem na forma de gordura sólida. Aqueles lipídios que tiverem cadeias carbônicas pequenas,
porque são poliinsaturados, aí, consequentemente, eles apresentarão cadeias carbônicas pequenas, porque quando você coloca uma dupla ligação, você vai encolhendo a cadeia. Então, quanto mais insaturada a cadeia for, se você tiver os lipídios poliinsaturados, caracterizadamente serão compostos de cadeias pequenas. E aí, como a cadeia carbônica é pequena, a interação intermolecular é menor, o ponto de fusão vai ser um ponto de fusão menor, consequentemente, eles serão líquidos. Então, os óleos são poliinsaturados. Aí, a margarina, as gorduras sólidas, elas são gorduras saturadas. Então, é legal você lembrar que quando você pegar o lipídio, ele pode ter cadeia carbônica saturada e pode ter cadeia carbônica insaturada. E os ácidos graxos, eles são carregados no sangue por proteínas, como, por exemplo, a albumina, né? Mas existem outras na forma de ésteres, existem na forma de amida também no nosso organismo. O mais simples que você tem dos lipídios é o que a gente chama de triacilglicerol. E o triacilglicerol, ele é formado pela combinação que você tem do glicerol, que é um álcool com 3 hidroxilas, um álcool com 3 átomos de carbono, 3 hidroxilas, e essas 3 hidroxilas deram lugar a 3 cadeias carbônicas de ácidos graxos. Olha só como é que seria a estrutura de um triacilglicerol. Primeiro, Tom, o que quer dizer triacil? Triacil, isso que eu estou mostrando aqui para você, ó, é a estrutura de um lipídio, tá? Então, esse aqui é um dos lipídios que você pode encontrar. Triacil quer dizer que você tem 3 radicais acil na cadeia. Olha só aqui, ó. Radical acil é quando você tem o C-O, a carbonila. Então, se essa parte da cadeia toda se tornar um radical, é um radical acil. Aqui é outro acil, aqui é outro acil. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de triacil. Triacilglicerol. Glicerol, porque esse composto todo é derivado do glicerol. Quem é o glicerol? É um álcool que tem 3 átomos de carbonos. Repara que aonde estava o glicerol, ó. Você tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Cada átomo de carbono está ligado a um oxigênio. Antes desse triglicerídeo aqui, ó, ser formado, esse triglicerídeo aqui, antes dele ser formado, existia um hidrogênio preso a esse oxigênio, outro hidrogênio preso a esse oxigênio, outro hidrogênio preso a esse oxigênio. Ou seja, nós teríamos aqui, ó, um triálcool, um álcool com 3 hidroxilas. Álcool com 3 hidroxilas, você vai chamar de glicerol ou glicerina, ou ainda, oficialmente, chamado de propanotriol. Nós temos 3 hidroxilas nesse álcool. Esse álcool aqui, Tom, inicialmente, quando aqui eram 3 hidroxilas, é o que eu vou chamar de glicerol. Esse glicerol reagiu com 3 ácidos graxos. Esses 3 ácidos graxos, igual você está vendo aqui, ó, são 3 ácidos graxos diferentes. Então, essa parte da cadeia veio de um ácido graxo, aqui veio de um ácido graxo, aqui veio de um ácido graxo. Como você está vendo que existem duplas ligações aqui na cadeia, eu vou deduzir que esse triglicerídeo aqui seria oleoso. Por quê? Porque como tem duplas ligações, a cadeia seria uma cadeia menor, menos interação intermolecular, ele é um óleo. Como é que você produz, ou como é que você identifica a função orgânica que eu tenho nesse composto? Eu falei para você que antes dessas 3 cadeias aqui se encaixarem, essas carbonilas eram classificadas como radicais acil. Então, você tem o acil ligou ao oxigênio, outro acil ligou ao oxigênio, outro acil ligou ao oxigênio. Quando você tem o C-O ligado ao oxigênio, isso é o que você chama de função éster. Então, você está vendo aqui, ó, que o triglicerídeo, ele é um triéster. Como é que a gente produz um éster? O éster, essencialmente, ele é formado pela reação entre ácido carboxílico e álcool. Em alguns casos mais raros, você pode ter ácido carboxílico reagindo com fenol. Porque para você poder produzir éster, você precisa de um ácido carboxílico reagindo com a substância que seja hidroxilada. Essa hidroxila pode estar no álcool ou pode estar no fenol. Então, para obter um éster, eu sei que eu fiz a reação entre ácido carboxílico e o álcool. Olhando na cadeia, então, ó, aonde está o C-O para cá, tudo veio do ácido carboxílico. Então, C-O para cá veio do ácido carboxílico, C-O para cá veio do ácido carboxílico, e aqui você tem 3 átomos de carbonos com esses 3 oxigênios, antes você tinha 3 hidroxilas. Então, isso que você está vendo aqui é a estrutura de um triacilglicerol, ou um triglicerídeo. É exatamente matéria-prima também para você poder produzir sabão. Aí, então, olha só, esses ácidos graxos que deram origem a esse triglicerídeo seriam ácidos carboxílicos que teriam essa cadeia daqui para cá, ó, daqui para a sua direita. Quando você tiver cadeias insaturadas, você tem ácidos graxos conhecidos como ômega. Aí tem o ômega 3, tem o ômega 6. O que quer dizer ômega 3? É quando a primeira dupla ligação
aparece no terceiro carbono a partir do carbono ômega. O que é o carbono ômega? É esse último carbono aqui, ó. Diferente da IUPAC, que pede você numerar a partir daqui, eu vou começar a numerar de cá, ó. Se você começar daqui, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Como a primeira dupla ligação apareceu aqui no carbono 3, perto do ômega, eu vou chamar de ômega 3. Olha só esse outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui seria o ômega 9. Então, tem o ômega 3, tem o ômega 6, tem o ômega 9. Esse aqui não é ômega. Por que não é ômega? Porque essa cadeia aqui é uma cadeia saturada. Tranquilo? Bom, lipídio estrutural, agora, são aqueles lipídios que dão origem à sua membrana. Então, que eles vão dar formato à estrutura. Estrutura de quê? A estrutura celular, a estrutura da membrana lipídica. Então, os lipídios estruturais, eles são formados assim por uma diversa combinação que você tem de lipídios com diversas estruturas químicas no nosso organismo. Você pode ter um glicerol fosfolipídio, um galactolipídio, um sulfolipídio e ainda pode ter um lipídio de tetraéter. Olha só, você pode ter diversas combinações para você poder formar o lipídio. Eu te mostrei um triglicerídeo lá atrás. Aquele triglicerídeo é triglicerídeo porque tem, né, 3 glicerídeos, ali você tinha glicerol mais cadeias carbônicas. Se você colocar a estrutura de um grupo fosfato, ele se torna um composto levemente polar. Aí você vai ter, então, quando você tem um lipídio estrutural, você tem um grupo fosfato na cadeia, aquele grupo fosfato, ele deixa aquela posição da cadeia, aquele pontinho onde está o fosfato, um composto levemente polar, mas ele vai ser muito pouco polar, porque a cadeia toda predomina aquela porção apolar na estrutura. Para que você precisa de ter alguns grupos polares na cadeia? Por exemplo, se você pegar igual eu comentei aqui, você tem o glicerol fosfolipídio. O glicerol fosfolipídio, ele tem que ter um grupo fosfato, porque o grupo fosfato ele apresenta carga. Então, é uma estrutura que você tem na cadeia ionizada. Como você tem um íon naquele ponto, facilita a interação com substâncias iônicas para que essas substâncias iônicas possam atravessar a estrutura da membrana celular. Então, se você tivesse na membrana exclusivamente substâncias apolares, não teria como ter interação, algum tipo de interação com alguma substância que fosse polar, e aí, consequentemente, você não teria entrada de íons, entrada de água na célula ou saída dos mesmos da célula. Então, você precisa ter naquela membrana celular, você tem que ter grandes quantidades de lipossomos, né? Aquelas membranas são aquela parte essencialmente gordurosa, mas eu preciso de ter alguns pontos bem pequenininhos polarizados para poder facilitar a troca de substâncias iônicas e substâncias polares da parte interior e a parte exterior da célula. Senão a célula não conseguiria fazer reposição de água e de íons e de sais minerais, não conseguiria trocar com o meio externo, ou seja, a célula ficaria ou ressecada ou então contaminada. Então, esses compostos que você pega, componentes da membrana celular, componentes dos lipídios estruturais, que apresentam essencialmente cadeias apolares, mas que têm pequenos grupos polares, são chamadas de substâncias anfipáticas, anfóteras ou anfifílicas. O que é uma substância anfótera? É uma substância que apresenta grupos polares e grupos apolares. E você tem, também pode ser anfifílico, anfipático ou então anfótero. Então, tem grupos polares e grupos apolares. Por que tem que ter grupo polar? Para facilitar a transferência de substâncias iônicas e de água de dentro da célula para fora da célula. Bom, olha só aqui, ó, a estrutura geral de um glicerol fosfolipídio, só para você ter uma ideia. Eu tinha colocado esse composto aqui para você, ó. Eu coloquei um composto parecido com esse aqui lá atrás. Então, você tem aqui, ó, o acil, outro grupamento acil, e aqui, ao invés de você ter um terceiro acil, tem um grupo fosfato. Então, por isso que a gente vai chamar aqui, ó, de triglicerídeo aqui, ó. Então, você vai chamar de, ó, o glicerol aqui na ponta, tá vendo? Antigamente era o glicerol. Então, eu vou chamar de glicerol com um grupo fosfato em um lipídio. Repara que essa cadeia aqui, turma, esse oxigênio aqui, ó, ele tem carga negativa. Então, essa porção aqui da cadeia é uma porção polar. Mas esse grupo é muito pequenininho em relação às outras duas cadeias. Então, nesse composto, predomina naturalmente a porção imensa que é a porção apolar. Mas você tem essa pontinha da cabecinha ali, ó, do composto que tem levemente uma polarização exatamente para poder interagir com aquilo que eu te falei, que são as substâncias iônicas, substâncias polares. Então, essa é a estrutura que você tem de um glicerol fosfolipídio. Então, os lipídios, essencialmente, eles têm papel de fonte de energia para a gente, reserva energética para a gente, que você pode depois fazer a oxidação e gerar energia para a gente,
e eles fazem parte de membranas celulares para você, formação de lipossomos. Esses triglicerídeos, eles são formados geralmente pela reação que você tem no processo metabólico, principalmente na estrutura do fígado. Então, você tem as gorduras, você tem LDL, HDL, né, que são colesterol bom, colesterol ruim, tem proteínas envolvidas nesse processo todo de formação dos lipídios. E esses lipídios também, eles podem ser utilizados por nós depois na obtenção de sabão. Então, quando você vai produzir sabão, eu tenho que utilizar alguma substância que tenha caráter anfótero para poder remover gordura utilizando água. Então, eu posso produzir sabão a partir dessa substância também. E os lipídios, eles têm esse papel que a gente viu agora, que é componente celular, formando a estrutura que você tem de membranas nucleares, membranas celulares. Bom, aqui é bacana a gente ver, turma, que eu tenho ésteres formados na cadeia. Então, a gente viu lá no começo da aula que eu te falei que os gliceróis, os lipídios, de um modo geral, eles são ésteres. Então, como que esses ésteres são formados? É muito comum em vestibular, quando ele coloca para você algum triglicerídeo, quando ele fala algum lipídio, a parte da química vai dar muita ênfase na formação desse éster. Como que esse éster é formado, como que é a reação que forma esse éster. Aí você vai identificar a função, você fala, isso aqui é um éster. Mas como que um éster é formado? O éster, ele é sempre formado a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool, ou então ácido carboxílico e um fenol que a gente viu. Numa reação conhecida como uma reação de esterificação. Como é que acontece a reação de esterificação? A gente tem ácido carboxílico reagindo com álcool. No entanto, em alguns casos raríssimos, eu já te falei, você pode ter ácido carboxílico reagindo com fenol. Quando um ácido carboxílico reage com álcool, você tem a formação do éster. Imagina você tendo um ácido carboxílico de cadeia imensa. Se essa cadeia aqui é uma cadeia longa, quando eu falo cadeia longa, é comum você encontrar ácidos graxos com 17, 19, 31, 33 átomos de carbonos. Então, imagina você pegando essa cadeia carbônica aqui, ó, de um ácido carboxílico de cadeia longa, reagindo com álcool. Pode ser que esse seu álcool tenha uma hidroxila, pode ser que tenha duas hidroxilas, pode ser que tenha três hidroxilas, como tem o glicerol. Se eu tiver 3 hidroxilas, eu vou precisar de 3 ácidos carboxílicos. Imagina você colocando 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa, os 3 têm cadeias longas, reagindo com um triálcool. Consequentemente, você vai ter um éster imenso, você vai ter um éster de cadeia longa. E aí tem liberação de água. Bom, essa reação direta aqui, é chamada reação de esterificação. A reação inversa é chamada de hidrólise. Toda substância que é formada junto com a água, a partir da combinação de duas substâncias iguais ou diferentes, a reação inversa é chamada de reação de hidrólise. Então, o lipídio que a gente está estudando, os lipídios essencialmente são ésteres, e são ésteres de cadeia longa. Como você tem cadeias longas, as cadeias carbônicas, caracterizadamente, são cadeias apolares, os ésteres de cadeia longa, caracterizadamente, são apolares. Então, como que os lipídios eles são formados? A partir da reação entre ácidos graxos, ácidos carboxílicos de cadeia longa e carboidratos. Olha só aqui, ó, compostos que têm hidroxila ligada à cadeia carbônica. Então, quando o glicerol reage com ácidos graxos, você tem formação de éster e água. Então, eu posso ter aqui, ó, vamos pegar um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, e nesse caso aqui eu vou colocar para reagir com o glicerol. Então, quem é o glicerol que eu te falei agora mesmo? Ó, é um álcool que tem 3 átomos de carbonos e tem 3 hidroxilas. Quando esse glicerol reage com ácido graxo, você tem a formação de um triglicerídeo. Então, você tem aqui a cadeia carbônica, ó. Saiu estrogênio, saiu estrogênio, saiu esses 3. Então, saíram esses 3 hidrogênios, e aí esses 3 hidrogênios se ligaram a 3 hidroxilas, levando à produção de 3 moléculas de água. E depois, esse carbono da carbonila se ligou a esse oxigênio, outro se ligou a esse oxigênio, outro se ligou a esse oxigênio, formando um triglicerídeo. É bom lembrar, turma, ó, os lipídios, eles são formados por triglicerídeos, e esses triglicerídeos vêm da reação entre ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa, e glicerol, que é a glicerina, aí, ou propano-triol. E é uma reação que produz água. Isso quer dizer que se o triglicerídeo ele é produzido junto com a água, é possível você quebrar o triglicerídeo. Para você poder fazer a hidrólise, você tem que ter o consumo de água. Então, a água pode consumir na gordura, fazendo o ácido graxo e o glicerol ser formado na reação. Então, essa é a chamada reação de esterificação. E esse triglicerídeo que eu te falei, ele pode ser utilizado na produção de sabão. Então, o que é o sabão? O sabão, turma, é aquela substância que tem a capacidade de remover substâncias
apolares utilizando substâncias polares. É lógico que um sabão, ele nunca vai fazer uma substância polar dissolver uma apolar, não é isso. O sabão é uma estrutura química que tem a capacidade de interagir com as duas substâncias. Então, quando você coloca o sabão, quimicamente, o sabão é um sal de um ácido carboxílico. Como é que você produz esse sabão? Olha só que legal. Essa estrutura que você está vendo aqui é um triglicerídeo. Olha só, triglicerídeo de cadeia longa. Então, eu peguei esse triglicerídeo e eu vou esquentá-lo em meio aquoso com soda cáustica. Quando a soda cáustica e a água entram em contato com o triglicerídeo, o que a água faz? A água hidrolisa esse ácido carboxílico. Ou melhor, o éster. Quando a água hidrolisa esse éster, você tem a formação do glicerol, que é um triálcool. Então, você forma glicerol e você forma 3 ácidos carboxílicos, que são os ácidos graxos de cadeia longa. Então, a reação que eu estou vendo aqui, ó, eu vou pegar o lipídio, que é o triglicerídeo, e vou hidrolisar em meio aquoso. O que vai acontecer? Eu vou ter a produção de glicerol e mais ácidos carboxílicos de cadeia longa. Só que esses ácidos carboxílicos não chegam nem a ser formados, porque no ambiente você tem o hidróxido de sódio, que é uma base violenta. Então, quando eu hidroliso um lipídio, um triglicerídeo, eu consigo formar, então, o glicerol e o ácido graxo. Mas, no entanto, a soda cáustica está aqui para neutralizar o ácido graxo, levando à produção de um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Como esse aqui é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa, essa pontinha da cadeia aqui, então, ó, é a parte polar. Essa parte aqui tem a capacidade de interagir com a água. Quem interage com a água é a parte que é hidrofílica. Essa parte da cadeia carbônica que é grandona, essa parte da cadeia é chamada de parte lipofílica, tem afinidade pelo lipídio. Então, toda a estrutura que você pegar de um sabão, ele é automaticamente uma substância anfipática, anfótera ou anfifílica, porque ela tem afinidade tanto pela água quanto por substâncias gordurosas. Então, ela vai fazer ali a interseção, ela vai fazer a combinação com as duas substâncias ao mesmo tempo. Ela pode combinar uma substância polar e uma substância apolar. Então, o papel principal no sabão que você tem é exatamente interagir com a parte polar e a parte apolar do ambiente. Olha só como é que é a estrutura aqui, ó. Essa parte da cadeia carbônica longa é a porção lipofílica. Essa parte da cadeia é a porção hidrofílica. Então, essa parte aqui é uma parte polar, interage com água. Essa cadeia grandona vai interagir com a gordura ou com óleo. Então, você tem uma parte polar e apolar. Eu posso falar que é hidrofílica e aqui lipofílica. Ou então, quem tem afinidade pela gordura tem aversão à água. Então, a parte que é lipofílica também pode ser caracterizada como hidrofóbica. A parte que é hidrofílica tem afinidade pela água, hidrofílica, ela é lipofóbica. Tranquilo? Bom, eu estou no chat lá. Se tiver alguma dúvida, você lembra que eu estou sempre te acompanhando. O que é uma micela? A micela, turma, quando você vai representar um sabão, um detergente, aí eles têm uma parte polar, que é essa pontinha aqui, ó, essa cabeça redonda, essa esferinha é a parte polar. Essa parte grandona da cadeia aqui é a porção apolar. O que é a formação da micela? Imagina que você tenha a gordura. Como a gordura ela é apolar, quando você coloca um detergente, quando você coloca um sabão, né, que é um tensoativo, aí você vai ter a gordura interagindo com a parte apolar do sabão. A parte apolar do sabão é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a parte apolar, enquanto que essas pontas aqui redondas são as partes polares. Então, quando você está com a mão suja, gordurosa, aí você vai lá, envolve o detergente ou sabão, e aí começa a formar micela na sua mão. Quando você colocar embaixo da torneira e abrir a torneira, a água, ela vem aqui, ó, interagindo com essa parte polar. Quando a água interage com essa parte polar e puxa essa parte polar, aí a parte polar vai levando a cadeia e vai levando a gordura junto. Por isso você consegue fazer a interação de todo mundo. Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha só do Enem, para você ver como é que é o esquema? Ó, a qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente de moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior é o índice de iodo determinado e melhor é a qualidade do óleo. Ou seja, qual óleo que é melhor? O óleo que tem mais insaturação, que ele está falando para mim. Na figura são apresentados alguns óleos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Então, tem o ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico
e o ácido linolênico. Então, ele nos deu 5 estruturas de ácido. Olha o que fala o item, a questão do Enem. A questão do Enem fala, ó, quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior é o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Então, seu óleo é melhor quanto mais insaturado ele for. Bom, vamos ver qual é a pergunta dele, ó. Dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos, 2 que apresentam melhor qualidade para o óleo, ou seja, os 2 mais insaturados. Quais seriam os 2 mais insaturados? Olha só para mim aqui, ó. Ácido palmítico é saturado. Ácido esteárico é saturado, ou seja, não são 2 óleos não são 2 ácidos bem-vindos no óleo. Ácido oleico tem uma dupla. Ácido linoleico tem 2 duplas na cadeia. Ácido linolênico tem 3 duplas na cadeia. Então, desses 5 que você está vendo, os 2 mais insaturados são ácido linoleico e o ácido linolênico. Então, seria ácido linoleico, ácido linolênico, alternativa correta, letra B de bola. Então, você vê, turma, que a questão do Enem, ela não é uma questão complicada. O próprio enunciado já te apresenta, assim, o critério para você definir o que é bom, o que é ruim. Então, a interpretação de enunciado do Enem é essencial para você poder matar a prova. É uma prova bem tranquila de você fazer e eu tenho certeza que no final do ano você vai sair super bem na prova do Enem. Pessoal, no outro momento, então, a gente faz exercício, a gente vai poder brincar mais com isso aí. E eu espero que você tenha entendido e tenha tirado as dúvidas no chat aí comigo. Beleza, galera? Um abração para vocês. Tudo de bom.